Eu vou ler deixa eu na tela o versículo 25, mas eu vou ler o versículo 1 do capítulo 2, e aí depois eu farei a leitura do 25, tá? Diz assim o verso 1: Tocai a trombeta em Sião, e tocai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Verso de número 25, diz assim: E restituirei a vós os anos que a locusta comeu, a lagarta verde, e a lagarta de borboleta, e a tarturana, o meu grande exército que enviei contra vós. Amém. Irmãos, no livro do profeta Joel, nós vamos encontrar poucas informações sobre o profeta. Nós vamos saber apenas que seu nome, Joel, significa o Senhor é Deus. Também no começo do livro vai dizer que o pai de Joel se chama Petuel. E também nós vamos encontrar a localização, ou a geografia a qual Joel ele se encontra, que é na cidade de Judá, em Jerusalém. Nós vamos ver também que Joel ele não faz parte de nenhuma família ou linhagem sacerdotal. Ele também não vai ser parte dos anciões de Israel. Mas a palavra de Deus vai dizer que Joel ele é escolhido para ser o profeta de Deus. É interessante porque, irmãos, a data a qual Joel vai ter seu livro escrito é incerta. Porque alguns estudiosos vão defender que Joel teve seu livro escrito antes do exílio babilônico. E outros, que a grande maioria vai defender que o livro de Joel ele é escrito após o exílio babilônico. Então é interessante porque mesmo com essa data sem ser incerta, nós vamos encontrar que Joel ele vai profetizar para um povo a qual está, irmãos, totalmente apostatado da fé. Porque o povo havia se corrompido e afastado de Deus. E quando eles se afastam de Deus, acontece naquela região um esfriamento espiritual. E esse esfriamento espiritual, irmãos, vai fazer com que o povo faça um formalismo religioso, onde eles estão seguindo a religiosidade, mas estão esquecendo de entregar-se diante o altar do Senhor. Então é para esse povo, nessa situação, que Joel vai ser levantado como profeta, aonde tem um esfriamento espiritual, aonde o povo está apostatado da fé, aonde o povo vai cumprir o formalismo religioso. O que quer dizer isso, presbítero Álvaro? Eu explico para você. O povo está vindo ao culto na terça, está vindo ao culto na quinta, está vindo ao culto ao sábado, está vindo ao culto aos domingos, simplesmente para cumprir a religiosidade, mas estão afastados da presença de Deus. E é esse povo que Joel vai pregar. E quando nós analisamos a estrutura do livro do profeta Joel, nós vamos entender que Joel ele vai pregar em 3 fases. A primeira fase que Joel prega é a fase da destruição. A segunda fase que Joel prega é a fase da restituição, que é onde o texto a qual nós lemos está inserido. E a terceira fase que Joel vai pregar é a fase da renovação. Então Joel ele vai pregar destruição, ele vai pregar restituição, e ele também vai pregar a renovação de um povo. Então veja que mesmo o povo afastado, mesmo o povo só cumprindo a formalidade religiosa, Deus vai mostrar para ele que ele é um Deus que destrói, é um Deus que restitui, mas também é um Deus que renova. E é interessante, irmãos, porque Joel ele não está pregando para qualquer povo. Porque se você for ler o livro do profeta Joel, você não vai encontrar Joel citando o nome de nenhum rei. Você não vai encontrar Joel citando o nome de nenhum inimigo do povo de Israel. Você vai ver Joel pregando para um povo escolhido, para um povo eleito, para um povo a qual Deus havia suprido na jornada pelo deserto, para um povo a qual Deus havia prometido que na terra a qual eles habitariam manava leite e mel, a um povo a qual Deus havia uma promessa dizendo: olha, durante o ano vocês terão duas chuvas, a temporã e também a serôdia. Então é um povo a qual Deus tinha suprido em todos os momentos, mas mesmo Deus suprindo este povo, o povo tinha escolhido afastar desse Deus.
E quando o povo, eles se afastam de Deus, eles estão quebrando a condição a qual Deus tinha dado. Por quê? Deus falou: vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Vai ter chuva 2 vezes ao ano. Não vai faltar nada para vocês, mas tem uma condição. E qual é essa condição? Olha, quando vocês estiverem lá na terra, não me abandone para seguirem a outros deuses, os deuses a qual os outros povos seguem, mas sejam fiéis a mim, porque vocês sendo fiéis a mim, nada há de faltar a vocês. Então veja que Deus, Ele dá uma condição. Qual é a condição? Seja fiel a mim, para que nada falte na sua vida. Pegue na mão do seu irmão e fala para ele: seja fiel a Deus, para que nada falte na sua vida. Vamos lá. Esse povo tinha tudo, não tinha falta de nada. E é interessante porque Joel, quando ele prega, ele vai falar o que tem para o povo. E ele vai falar que não tinha falta do trigo, não tinha falta do vinho, não tinha falta do azeite. A chuva a qual Deus prometeu, ela descia como ele havia prometido as 2 vezes no ano. Não faltava nada para aquele povo, presbítero. E mesmo não faltando nada para aquele povo olhava e sentia que estava tudo normal. Aquele povo vendo que a chuva descia, que tinha trigo, que tinha azeite, que tinha vinho, para ele estavam tudo normal. Só que nós temos que entender uma coisa, que o fato das coisas estarem normal, irmãos, não significa falta de buscar a Deus. O povo entende, não está faltando nada. Já que não está faltando nada, eu não preciso buscar a Deus. Já que eu tenho tudo que está provendo, já que tem chuva, já que tem trigo, já que tem azeite, já que tem vinho, para que eu vou buscar a Deus? Esse é o pensamento do povo. Então eles, pensando disso, o que eles deixam de fazer? O povo para de orar, o povo para de jejuar, o povo para de santificar, o povo para de sacrificar a Deus, irmãos. E eles entendem que não tem a necessidade de mais buscar a Deus. Por quê? Tinha trigo, tinha azeite e tinha vinho. Tinha trigo, tinha azeite e tinha vinho. E pelo fato de ter trigo, azeite e vinho, eles deixaram de buscar o mais principal. Por quê? Tendo as coisas, eles deixaram de buscar aquilo que provia as coisas. E o que era que provia as coisas? A presença. Sabe por quê? Não adianta ter trigo e não ter a presença. Não adianta ter azeite e não ter a presença. Não adianta ter vinho e não ter a presença. Não adianta ter 2 chuvas durante o ano e não ter a presença. Por quê? Mais vale a presença do que o trigo, do que o azeite e do que o vinho. Mais vale a presença. Mais uma vez, pega na mão do seu irmão aí e fala para ele: quer trigo? Quer azeite? Quer vinho? Cultive a presença. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que entender que pior do que cometer o pecado é não ter a consciência acerca dele. Como assim? Quando nós entendemos o pecado a qual praticamos, o nosso interior gera o arrependimento e pedimos perdão. Mas o povo, eles estão pecando, mas eles não estão conscientes do pecado deles. Por quê? À vista deles, Deus está provendo todas as coisas. E pelo fato de Deus prover as coisas, eles estão entendendo que eles não estão em pecado. E aí eles falam, eles estão acerca do pecado como se estivessem inocentes. E nós temos que entender uma coisa muito importante, que o fato de Deus prover as coisas não significa a ausência do pecado, tá? Porque muitas vezes a gente acha que só porque Deus está provendo tudo, ou Ele está aceitando o nosso pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o fato de Deus prover as coisas na sua vida, não é que Ele está aceitando o pecado, mas é porque Ele ainda está tratando com você. Mas toma cuidado, porque assim como Ele está tratando com o povo de Israel, Ele pode tratar comigo e com você por conta do nosso pecado. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Quando o povo não tem consciência do pecado, Deus ele vai fazer uma coisa. O que é a coisa que Ele vai fazer? Ele vai tratar com o povo. E por que Deus tem que tratar com esse povo? Porque nós temos que entender uma coisa: Deus, irmãos, Ele vai te apertar, mas Ele não vai te perder. Deus ele vai fechar até mesmo a porta, vai te trazer de volta, mas Ele não vai te perder.
Então, se as coisas estão apertando, entenda, Deus pode estar te apertando porque Ele não quer te perder. E com o povo é isso, Ele vai tratar de alguma forma, e a forma como Deus vai tratar esse povo, irmãos, é levantar um exército. E qual é o exército que Deus vai levantar? Um exército de 4 tipos de gafanhotos. E é interessante porque esses 4 tipos de gafanhotos, Deus vai enviar, irmãos, em 4 ondas diferentes, para tentar chamar a atenção do povo. E aí lá no capítulo 1 do livro do profeta Joel, Deus ele vai levantar esse exército e vai dizer: eu vou enviar o meu exército, e esse exército são em 4 ondas. A primeira onda, Deus vai enviar, irmãos, o gafanhoto cortador. Repita comigo, cortador. O que é o gafanhoto cortador? Ele é um pouco pequeno, irmãos. Ele não tem asa e não voa. E qual é a função desse gafanhoto? É consumir todas as folhas das árvores. E é interessante porque o gafanhoto, quando ele come as folhas das árvores, ele está proibindo que a árvore receba o orvalho vindo dos céus. E é interessante porque lá em Osés, no seu capítulo número 14, Deus vai dizer: e eu serei para Israel como orvalho. Então, quando o gafanhoto ele come aquelas folhas da árvore, é como se ele estivesse proibindo que as bênçãos do Senhor fossem derramadas. Então Deus está dizendo: olha, eu estou enviando o gafanhoto cortador para impedir que as bênçãos recaiam sobre vocês. Entenda, porque quando o orvalho ele cai, a primeira coisa que o orvalho, irmãos, atinge dentro da árvore é as folhas. Então, se não tem folha, não tem orvalho. Se não tem orvalho, não tem bênção. Então Deus está dizendo: eu estou enviando o cortador para que ele coma as folhas das árvores, e assim as bênçãos sejam cessadas. O segundo exército a qual Deus vai enviar, irmãos, é o gafanhoto migrador. Repita comigo, migrador. O gafanhoto migrador ele é um pouco maior do que o cortador. E a função dele agora é comer as pontas do galho. Por quê? Ele entende, a função desse gafanhoto é: quando o galho for crescendo e a folha for saindo, ele come essa ponta do galho para que não haja o crescimento. Então Deus está dizendo para o povo: além de mandar aquele que vai comer as folhas da árvore para reter a bênção, a partir de agora também não vai ter crescimento. Deus está tratando o povo como? Proibindo as bênçãos e retendo o crescimento. E aí, não bastando, Deus vai mandar a terceira onda. E qual é a terceira onda? Gafanhoto assolador. Repita comigo, assolador. O que é a função do gafanhoto assolador, irmãos? Ele come os galhos e rói os troncos da árvore. E quando ele faz isso, irmãos, ele tira todo o aspecto da árvore. Então, quando olha-se para a árvore, ela não tem mais beleza, ela não tem mais essência de uma árvore. Imagine você, quando você olha para uma árvore a qual está destratada, a gente olha para ela e fala assim: nossa, essa árvore ela está descuidada, ela não tem mais beleza. E é isso que o gafanhoto assolador está fazendo. Deus está tirando a beleza do povo, está tirando o aspecto do povo. Eu já explico já a aplicação de cada uma dessas funções a qual Deus está fazendo, porque nós precisamos falar da quarta onda. E a quarta onda a qual Deus vai enviar é o gafanhoto destruidor. Repita comigo, destruidor. O que o destruidor faz, irmãos? Ele vai roer a casca, ele vai roubar, vai sugar, vai exaurir a clorofila da árvore. E a clorofila da árvore é simplesmente a vida da árvore. Por quê? Se ela perder a clorofila, irmãos, ela não tem mais força, ela perde a energia dela, e a consequência dela é simplesmente morrer. Então Deus está dizendo: eu estou sugando até mesmo a vida. É interessante porque essa forma que Deus trata, Deus está dizendo que Ele está retendo as bênçãos, Ele está impedindo o crescimento, Ele está estirando o aspecto, e Ele está conduzindo à morte. E veja que há um processo, e Deus está fazendo isso com o povo de Israel. Sabe por quê? Porque quando Deus faz isso com o povo de Israel, as nações vizinhas vai olhar para o povo de Israel e vai dizer: aonde está o seu Deus? Veja que quando eles perguntam isso,
é porque eles estão vendo que o povo está deixando de receber as bênçãos, eles estão olhando e vendo que o povo está deixando de crescer, eles estão olhando, estão vendo que o povo está perdendo a beleza, está perdendo o aspecto, e eles estão vendo que o povo, eles estão cada vez mais perdendo a força, e por conta disso, a pergunta é: aonde está o seu Deus? E quando as nações vizinhas perguntam isso, o povo, mesmo passando por essa situação, irmãos, o povo, eles não vão mudar a atitude, o povo não vai mudar a forma, mesmo Deus enviando o exército em 4 ondas diferentes, o povo não vai voltar ao Senhor, o povo não vai novamente buscar a Deus, o povo não vai novamente santificar, orar, jejuar, simplesmente eles vão continuar vivendo da forma a qual eles estão vivendo. Então, não tendo mudança, Deus vai fazer uma coisa. E qual é a coisa que Deus vai fazer? Deus vai mexer no culto do povo. Sabe por quê, irmãos? Já que o migrador não funcionou, já que o destruidor não funcionou, já que o assolador não funcionou, já que o cortador não funcionou, Deus vai tocar no culto do povo. E como é que Deus toca no culto do povo? A primeira coisa que ele faz, ele fecha o céu e cessa a chuva. Deus, quando ele fecha o céu e cessa a chuva, nós temos que entender algo importante, porque chuva, dentro da palavra de Deus, em algum texto sagrado, vai ter a representatividade do Espírito Santo. Então Deus está dizendo: eu estou fechando o céu, ou estou derretendo a descida do Espírito Santo, e aonde não tem Espírito Santo de Deus, não tem culto. E Deus, ele fecha, irmãos. E é interessante porque lembra que eu falei que Deus vai mandar para aquele povo 2 chuvas, a temporã e a chuva seródia? É a mesma função do Espírito Santo na minha e na sua vida. Por quê? Quando Deus fala, vou enviar 2 chuvas, Deus está dizendo, eu vou mandar a chuva temporã. E qual é a função da chuva temporã? A função da chuva temporã é fazer com que a semente, irmãos, ela germine, ou ela começa a nascer. A mesma ação do Espírito Santo, porque se você aceitou Jesus e você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo, ele germinou dentro de você, e por ele ter germinado dentro de você, é que você está aqui nessa noite. Então Deus está dizendo, a chuva temporã, ela é para germinar, e quando ela germina, a semente começa a nascer, e aí entra, irmãos, a função da chuva seródia. E qual é a função da chuva seródia? Depois que a semente está germinada, ela vai começar a fazer a semente amadurecer. Aí sabe o que eu quero te dizer? É que se você está nesse nível espiritual que você alcançou, é porque o Espírito Santo foi te amadurecendo. Se você está suportando as coisas que antes você não conseguia suportar, é o Espírito Santo dizendo, eu te amadureci, eu te tornei firme, eu te tornei forte. Isso é a ação do Espírito Santo. Mas Deus está dizendo, eu vou cessar a chuva, e a ação do meu Espírito Santo, ela vai parar de descer. E é interessante, irmão, sabe por quê? Porque quando Deus fecha o céu e cessa a chuva, vai ter um cenário com um pouco de catástrofe. Por quê? A chuva, a falta dela, vai gerar a seca. E é interessante porque quando nós estamos sem a ação do Espírito Santo, a gente começa a secar. E como é que a gente começa a secar? A gente não ora mais, a gente não fala mais em língua, a gente não jejua mais, porque a gente está secando. A ausência do Espírito Santo sobre a nossa vida vai gerar a seca. E quando a chuva começa a cessar lá no meio do povo de Israel, a seca ela começa a aparecer. E aí Joel ele vai descrever que o cenário é de devastação. E lembra que eu falei que a chuva cessada ela atinge o culto do povo. E aí Joel, presbítero, que ele vai dizer que as ofertas de cereais e libações não estão mais dentro do templo. Ele vai dizer que o cenário é tão dolorido, que os sacerdotes, que é o povo do púlpito aqui, e os ministros da palavra, eles estão em luto, porque não tem mais como cultuar a Deus, não tem como mais entregar sacrifício a Deus. E ele vai dizer que, além disso tudo, o fogo consumiu toda a pastagem. O cenário é totalmente de devastação. E aí, irmãos, no versículo de número 10
de 1 Joel, ele vai descrever o seguinte texto: o campo está assolado, e a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, e o azeite acabou. Veja que Joel ele vai dizer: olha, o cenário é triste, por quê? O culto foi atingido. Como o culto foi atingido, presbítero? Lembra que eu falei? A primeira coisa que Deus fez, cessar o Espírito Santo. Qual é a segunda coisa que Deus vai fazer? Porque o trigo está destruído. O trigo, irmãos, ele é utilizado para fazer o que? O pão. E o pão dentro da palavra de Deus significa a palavra. Deus está dizendo, porque, vou parafrasear, porque a palavra está destruída dentro do culto. Segundo aspecto, o mosto se secou. O que é o mosto? O mosto era onde era produzido o vinho. Aí o profeta está dizendo, o vinho, vou parafrasear de novo, o vinho se secou. Ou ele está dizendo, a alegria dentro do culto se secou, não tem mais alegria, o culto acabou, porque não tem palavra, porque não tem alegria. E aí ele vai falar o seguinte, e o óleo está em falta. O que significa o óleo? A unção. Então o culto está cessado porque não tem palavra, porque não tem alegria e porque não tem unção. E aí o Joel está dizendo, está tudo muito triste. Por que está tudo muito triste? Porque culto que não tem palavra, culto que não tem alegria, culto que não tem unção, irmãos, o cenário é de tristeza. E Joel está dizendo, olha, o cenário não está bom. E o cenário não estando bom, nós precisamos fazer alguma coisa. O que nós precisamos fazer? Deus vai fazer o seguinte: capítulo de número 2, o verso 1, ou capítulo de número 2, Deus, ele vai falar, ou ele vai citar o termo, tocai a trombeta, por 2 vezes. Em Israel, irmãos, o toque da trombeta, ele tinha uma grande importância. Por quê? O toque da trombeta em Israel, ele funcionava para pelo menos 6 coisas. Mas eu quero simplesmente focar em 2 neste momento. Uma das coisas a qual o toque da trombeta funcionava, era para alertar o perigo. Por quê? Quando o atalaia, ele estava na torre de vigia, e ele avistava o inimigo vindo contra a nação de Israel, a função dele era tocar a trombeta, avisando que o povo estava em perigo, que a outra nação viria contra eles. Então era necessário o toque da trombeta para alertar o perigo. A segunda ação do toque da trombeta era quando era necessário convocar o povo ou reuni-los para uma assembleia solene. Então era tocado a trombeta para que onde o povo estivesse, eles pudessem se reunir, para que assim pudessem compartilhar de uma movimentação solene. E é interessante porque o primeiro toque, a qual Deus faz, no versículo 1 do capítulo 2 é, tocai a trombeta em Sião. Deus está alertando o perigo. Só que Deus não está alertando um perigo qualquer. Por quê? Deus ele não está avisando que qualquer outra nação está invadindo Israel. Mas Deus está dizendo, tocai a trombeta, porque eu, o Senhor, estou me aproximando. Deus está dizendo, um perigo iminente está aproximando. E qual é este perigo? É o próprio Deus. Porque Joel ele vai dizer, porque o dia do Senhor está próximo e ele vem. Então Joel, irmão, ele está alertando o povo. Só que é interessante, porque ele fala, tocai a trombeta. Quando Deus manda tocar a trombeta, irmãos, Deus ele está acordando aqueles que não deveriam estar dormindo. Porque Deus está falando para o atalaia, olha atalaia, toca a trombeta. Deus está dizendo, o que adianta ter a trombeta se você não fizer uso dela? O que adianta dizer que você é atalaia se você não está tocando a trombeta? Então Deus está dizendo, tocai a trombeta. Deus está dizendo, ei atalaia, está na hora de despertar. Ei atalaia, está na hora de levantar. Deus está dizendo aqui nessa noite, eis que estou novamente despertando os atalaias dentro da minha casa. Pega na mão do seu irmão, pega na mão dele e fala para ele com carinho, desperta, viu atalaia?
despertar, ele vai fazer uma segunda convocação. E qual é a segunda vocação? No verso de número 18 ou 19, se eu não me engano, Deus, ele vai novamente dizer o termo: tocai a trombeta. Só que agora esse toque é diferente, porque lembra que eu falei, existe um toque para o alerta do perigo, e também existe um toque para a convocação do povo. Então o segundo toque, a qual já vai dizer que o Senhor manda, é tocai a trombeta, para que o povo possa se reunir. E quando ele manda o povo se reunir, Deus está falando para o povo: olha, eu preciso que vocês tenham um arrependimento coletivo, eu preciso que vocês voltem genuinamente para mim. É Deus chamando o povo de volta para Deus. É Deus chamando o povo de volta para Deus. E quando Deus, ele faz isso, ele vai fazer com que a promessa a qual ele fez ao povo, ela seja lembrada para o povo. E para ele cumprir essa promessa, irmãos, existe uma condicional. Deus, ele vai falar assim: para que eu possa restituir vocês, existe uma condição. E qual é a condição a qual Deus vai dizer? A primeira delas, Deus vai dizer: convertei-vos ao Senhor. Veja que Deus está dizendo: convertei-vos a Deus. Nós temos que entender, irmãos, que se converter, no seu significado original, é mudar de rota. É você estar indo por um caminho, e quando você chegar a determinado ponto, você voltar. E converter é retornar. Só que Deus, ele está dando a direção. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que até se converte, mas se converte para qualquer lugar. Mas Deus está dizendo: não se converta para qualquer lugar, se convertam a mim. Porque o caminho a qual vocês estão indo é o caminho que está se afastando de mim. Então é necessário vocês voltar. Deus está dizendo: refaçam a rota e voltem a mim. Refaçam a rota e voltem a me buscar. Refaçam a rota e voltam a querer a minha presença. Sabe por quê, irmãos? Não adianta querer restituição se antes não se converter a Deus. O segundo ponto que Deus vai dizer, ou a segunda condição: de todo o coração. Deus está dizendo: olha, convertam-vos a mim, mas de todo o vosso coração. Ou volte para Deus. Deus está dizendo: não volte para mim pela metade. Deus está dizendo: não volte para mim com metade eu quero, metade eu não quero. Não volte para mim dizendo: um dia eu adoro, outro dia eu não adoro. Não volte para mim dizendo: um culto eu vou, outro culto eu não vou. Não volte para mim dizendo: se é pregador tal eu vou, se for pregador X eu não vou aparecer lá na igreja. Deus não quer isso, meu irmão. Deus está dizendo: converte a mim de todo o vosso coração. Não adianta seguir a Deus pela metade. Aí ele vai dizer: além do voto de todo o coração, também volta para mim com jejuns. Deus está dizendo: a conversão tem que ser seguida de um jejum. Nós temos que entender uma coisa: que jejum não é passar fome. Porque tem muita gente que até jejum, irmão, mas junto com o jejum não ora. E aí você não está fazendo jejum, desculpa dizer, mas você está passando é fome. E jejum não é passar fome. O contexto a qual Joel está dizendo para o povo: façam um jejum, mostre para Deus que teu caso é urgente. Joel está dizendo: olha, jejum e fale para Deus: olha Deus, o meu caso é urgente. Tem gente, irmãos, que não recebe bênção, mas eu estou jejuando e nada está acontecendo. Eu quero te dizer, é porque você está passando fome. Pega na mão do seu irmão, fala para ele com carinho: pare de passar fome e mostre que teu caso é urgente para Deus. Vamos lá. Outra condição que Deus faz: volte para mim com choros e pranto. Deus está dizendo, eu vou parafrasear de uma forma bem clara. Deus está dizendo: pare de entrar pelas portas da aldeia Piraporinha com a cara seca.
Deus está dizendo: você vem para o culto e não chora mais. Você vem para o culto e não pranteia mais. Você vem para o culto e não clama mais. Você vem para o culto, entra e sai com a cara seca e não tem uma mudança. Deus está dizendo: volte para mim com choro e com prantos. Pare de ficar com a cara seca diante da presença de Deus, mas chore, pranteie, porque Ele está atento para ouvir o teu choro, o teu pranto. Vamos lá. A outra condição que Deus vai dizer: rasgai os corações e não as vossas vestes. Deus está dizendo: acabou o formalismo religioso. Como assim, presbítero? Acabou esse negócio de ir para o culto para que o pastor veja que eu estou lá sentado no culto. Ah, meu Deus. Acabou o formalismo, tá? Acabou de vir para o culto, Henrique, simplesmente para mostrar o protocolo que eu tenho que ir para o culto toda quinta, que eu tenho que ir para o culto todo domingo, que eu tenho que ir para o culto porque é o culto do meu departamento. Se eu não for lá, o líder do meu departamento vai mandar uma mensagem brigando comigo. Deus está dizendo: eu não estou ligando para o culto do teu departamento não, viu? Eu estou querendo que você rasgue o seu coração e não mais a sua veste. Deus pouco se importa, meu irmão, com o líder do teu departamento, desculpa dizer, mas Ele está dizendo: eu quero o teu coração rasgado e não mais as suas vestes. Eu não quero formalismo, mas eu quero o teu coração entregue. Deus está querendo o teu coração rasgado. Deus coloca a condição, e quando Ele coloca a condição, Ele diz: tocar a trombeta. E o toque da trombeta é: junto ao povo, façam um jejum solene, santificai. Santificai quer dizer separai-vos. Deus está dizendo: para de ser misturado. Obrigado, presbítero Henrique. Seja separado agora. Faça um jejum e se separe, santifica-nos. Por que Deus vai falar santifica-nos? Porque Deus, até agora, Ele tratou com o povo. Aí Deus vai mudar o tratamento com o povo, e Deus vai fazer isso aqui. Desculpa virar as costas para os irmãos, mas Deus vai fazer isso aqui. Parei de tratar com o povo, agora eu vou tratar com o público. Por quê? Ele vai fazer o seguinte: Ele vai dizer: chorem o sacerdote e os ministros do Senhor. Veja que Deus está falando: eu quero que vocês rasguem os corações, eu quero que vocês chorem, eu quero que vocês planteiem, povo. Mas Deus também olha e vê que os ministros e os sacerdotes estão igual ao povo. Aí Ele vai virar e vai dizer: chorem o sacerdote e os ministros do Senhor. Deus está dizendo: eu quero também uma reação daqueles que são mais santificados a mim. Eu também quero uma reação daqueles que se dizem ministros da minha palavra. Eu também quero uma reação daqueles que estão servindo diante ao meu altar. Deus está dizendo: chorem o sacerdote e os ministros. Desculpa parafrasear isso aqui. Eu peço que os meus companheiros do púlpito aqui não fiquem chateados comigo. Mas Deus, Ele está dizendo aqui, desculpa dizer, Ele está dizendo assim: chega de ficar sentado aqui no púlpito de pernas cruzadas. Chega de ficar olhando qual vai ser a reação do pastor para que eu reaja também. Deus, Ele está dizendo: para de esperar o pastor se levantar para que você se levanta. Deus está tratando com o pessoal do púlpito e está dizendo: está na hora de parar de ficar a perninha cruzada lá sentado em cima do púlpito, dizendo que você é presbítero, que você é evangelista. Está na hora de prantear, está na hora também de chorar. Você é ministro da casa de Deus. Deus não vai deixar de tratar com ninguém, seja no púlpito, seja na nave, seja em qualquer parte. Deus está dizendo: está na hora de prantear. A outra coisa que Deus vai dizer: faça também um clamor. Porque se você fizer um clamor, o texto de Joel é muito simples. E ele diz: faça um clamor, e talvez assim Deus possa te atender. Olha só. Levante um clamor, e talvez assim Deus possa te atender. Deus manda o povo clamar, e mesmo assim Ele fala: talvez vocês clamando eu possa te responder.
Por que Deus está dizendo isso, irmãos? Porque Deus está mostrando a parte do povo. E quando Deus ele mostra a parte do povo, aí ele vai trazer a parte dele. Por quê? A parte de Deus, irmãos, é cumprir a promessa. E quando Deus ele cumpre a promessa, ele vai falar, ele vai fazer uma separação. Olha, tem uma condição, façam isso, 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 isso e isso. Cumpriram a sua parte, agora está na hora de eu cumprir a minha. E a parte de Deus é, Deus ele vai começar a restituir o culto. Porque a primeira coisa que Deus faz é dizer, eu trarei de volta o trigo, o azeite e o vinho. Deus está dizendo, eu trarei de volta a palavra, eu trarei de volta a alegria e eu trarei de volta a unção. Talvez você não entendeu, mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, lá dentro da tua casa eu estou restabelecendo a palavra, lá dentro da tua casa eu estou restabelecendo a alegria, lá dentro da tua casa eu estou restabelecendo a unção. Deus está dizendo, eu estou restituindo o culto. Aonde não tinha palavra vai ter palavra, aonde não tinha alegria vai ter alegria, aonde não tinha unção vai ter a unção. Levanta a mão lá em cima, glorifique ao Senhor, porque Ele está restituindo o culto. Outra parte de Deus, Ele vai dizer, levarei para longe o exército do norte. Deus está dizendo, lembra o povo do norte lá de Samaria, a qual adorou outros deuses, a qual foram dissipados? Esse exército eu levarei para longe, fica tranquilo. Deus está dizendo, não vai vir ataque na tua casa, nem do norte, nem do sul, nem do leste e do oeste, porque todo o exército que se levantar contra ti, eu mesmo, eu, o Senhor, o levarei para longe. Deus está dizendo, não vai ter ataque, não vai ter levante, não vai ter exército inimigo contra a tua casa, porque todo ataque, todo levante, eu o levarei para longe. Deus vai dizer, não será mais vexame entre as nações. Lembra que as nações vizinhas estavam dizendo, aonde está o teu Deus? Lembra aquele teu vizinho que pergunta para você, cadê que na sua casa antes eu ouvia o rádio ligado no louvor e hoje eu não escuto mais? Deus está dizendo, a partir de agora você não vai ser mais vexame para sua casa. Deus está dizendo, eu estou novamente ligando o rádio lá, e você vai voltar a ouvir o louvor dentro da tua casa, e o teu vizinho, ele não vai mais te perguntar, aonde está o seu Deus? Deus está dizendo, você não será mais um vexame. Vamos lá. A outra coisa que Deus vai fazer, Ele vai dizer, alegre-se terra, e não temas, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Deus está dizendo, a terra que estava triste, ou Deus está dizendo, o cenário que estava triste, a pastagem que estava toda devastada, agora pode se alegrar, porque eu, o Senhor, tenho feito grandes coisas. Sabe por que você está aqui até agora? Sabe por que você não desistiu até agora, mesmo as situações não sendo aquilo que você esperava? É porque o Senhor tem feito grandes coisas ao teu favor. No fim, eu caminho para o final. Deus, Ele falou o que no começo? Vou cessar a chuva. Eu não derramarei mais as duas chuvas a qual eram derramadas durante o ano. Depois de Deus restabelecer o culto, dizendo que vai ter o trigo, que vai ter o vinho, que vai ter o azeite, ou vai ter a palavra, vai ter a alegria, vai ter a unção, Deus ele vai voltar a dizer, ó, alegrai-vos, tá? Porque o Senhor vai derramar sobre vós as duas chuvas do início. Deus está dizendo, eu vou voltar a derramar a chuva, a serode, a temporã e também a serode. Só que Deus ele vai dizer algo importante, Ele vai dizer, olha, eu vou fazer novamente chover, e vai ser uma medida justa. Deus está dizendo, eu não vou fazer chover nem pouco para faltar e nem muito para sobrar, mas vou derramar a medida necessária na sua vida. Aí tem gente que pergunta assim, por que fulano é mais usado pelo Espírito Santo do que eu? É porque Deus, irmãos, Ele derrama a medida justa. Quer mais de Deus? Busca Deus. Quer menos de Deus? Pare de
buscar a Deus, mas a medida a qual ele derrama, o Espírito Santo dele é uma medida justa. E aí, por fim, capítulo de número 2, verso 25. A promessa a qual está inserida o tema desta campanha. Deus vai dizer: e restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Lembra que eu falei o que o gafanhoto faz? Ele come as folhas para o quê? Proibir que as bênçãos cheguem. Deus está dizendo: eis que devolverei as bênçãos. Deus está dizendo: eis que restituirei os anos consumidos pelos gafanhotos. Deus está dizendo: eis que estou devolvendo a bênção sobre vocês. Eis que estou trazendo de volta as bênçãos sobre vocês. Tudo que foi perdido, tudo que foi consumido, eis que estou novamente derramando as bênçãos sobre vocês. Aí ele não vai passar, ele vai dizer: eu também devolverei o que o migrador tomou da casa de vocês. Deus está dizendo: eu também estou devolvendo o crescimento. Deus está dizendo: voltou a hora de crescer, viu, meu irmão? Está na hora de voltar ao crescimento. Deus está dizendo: aquilo que impedia você de crescer, eis que estou devolvendo. E aí ele não para, ele vai dizer: e também restituirei o que foi comido pelo assolador. Deus, ele está dizendo: e devolverei a beleza de vocês. Como assim, presbítero? Tem muitas vezes quando a gente está sendo atacado pelo gafanhoto assolador, as pessoas passam pela gente pela rua e comentam: será que fulano desviou? Por quê? Porque perdeu a essência de ser crente. Aí Deus está dizendo: eu estou devolvendo a beleza. Deus não está devolvendo a beleza, Ele está dizendo assim: eu estou devolvendo a essência, viu? A essência que você tinha perdido, a essência que tinha te deixado de lado, a essência que tinha se afastado de você, eis que a partir de agora eu estou devolvendo. Deus está dizendo: aquele que passava de lado, ele vai querer se aproximar de você, porque ele vai olhar para você e vai dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque Deus está devolvendo a essência. Vai terminar dizendo: e também restituirei o que o destruidor comeu. Deus vai dizer: e eu agora também devolverei a força. Deus está dizendo o seguinte: pare de, quando alguém te perguntar como é que você vai, você dizer: eu estou tão fraquinho, eu estou tão fraquinha. Deus está dizendo: a partir de agora eu estou restituindo também a força na sua vida. Eu estou restituindo para você aquela força a qual você tinha, aquele vigor a qual você tinha. Deus está dizendo, crente, aquela hora, aquele tempo que você ficava ajoelhado 1, 2 horas e não tinha mais problema para você, Deus está dizendo: você vai voltar a orar, você vai voltar a buscar. E enquanto você está orando, eu estou te dando força. Enquanto você está buscando, eu estou te dando força, porque eis que eu estou restituindo também a força a qual você tinha perdido. E aí Deus termina dizendo, irmãos, algo importante, porque Ele vai dizer que Ele restitui tudo isso, e aí Ele vai dizer: comereis à vontade e vos fartareis. Deus está dizendo: olha, além de restituir tudo isso, vocês vão se alimentar. E quando vocês vão se alimentar com vontade e vão se fartar. Sabe por quê? Porque vocês saberão que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro. Deus está dizendo: olha, eu restituí tudo isso. E quando eu restituir tudo isso que aconteceu, não adianta sair por aí afora dizendo que foi o lenço ungido. Não adianta por aí afora dizer que foi a água benta. Não adianta dizer por aí afora, meu irmão, que foi a orla do manto que você tocou. Não, Deus está dizendo: quando eu restituir tudo isso, vocês saberão que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e que não há nenhum outro, e não há nenhum outro. E aí, irmãos, depois que Deus faz todas essas coisas, Deus, Ele vai dizer:
eu vou trazer para vocês a memória. Lembra que eu falei que Joel está pregando em 3 fases? A primeira fase, destruição. A segunda fase, restituição. E qual é a terceira fase? A renovação. Depois de restituir todas essas coisas, Deus vai dizer o seguinte: dizer, e acontecerá que depois disso, ponto. Como assim ponto, presbítero? Porque ele vai dizer, depois disso, derramarei o meu espírito sobre vós e sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. Deus está dizendo, além de restituir, a partir de agora eu também estou renovando, porque a partir de agora eu estou derramando sobre vós o meu espírito, e quando eu derramar o meu espírito sobre vós e sobre toda a carne, tanto os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos velhos, Deus está dizendo, ninguém vai ficar sem o derramamento do meu Espírito. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho 3 minutos. O presbítero você está aqui. Posso orar? Tenho 3 minutos. E Deus me deu algo ontem à noite, irmãos. Eu pedi para Ele que se viesse da parte dele, eu precisaria de uma confirmação. E Deus, Ele me deu essa confirmação. E eu vou fazer. Eu vou fazer 3 orações aqui, irmãos, de restituição. E eu quero que, se você se encaixar em um desses 3 pontos, eu quero que você venha aqui na frente. Mas eu quero dizer que, se você vier aqui na frente, irmãos, desculpa usar esse termo, mas não venha como crente pipoquinha. Como assim, presbítero, crente pipoquinha? Se você coloca a pipoca na panela, irmão, se uma estoura, a outra também começa a estourar. Então, crente pipoquinha é aquele que, se vê que o irmão foi na frente, ele também vai. Mas ele não sabe porque ele vem na frente, ele só veio porque o irmão que estava do lado dele veio. Então, a gente não precisa, irmão, ser crente pipoquinha. Desculpa usar esse termo, mas eu quero que você venha com fé, se você se encaixa dentro desse povo ao qual eu vou falar agora. Vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar, irmãos, por aqueles que estão buscando a restituição financeira dentro da sua vida. Aquela pessoa que tinha, irmãos, que pagava todas as contas, que conseguia ter a sua vida financeira arrumada, e de uma hora para outra, irmãos, as coisas viraram pelo avesso, perdeu tudo, e agora precisa de uma restituição financeira, irmãos, verdadeiro, que precisa falar assim, presbítero, eu preciso ser restituído na minha vida financeira, porque eu não consigo pagar as contas, o meu nome está na SPC, no Serasa, parece que as coisas desandaram, e eu preciso de uma restituição. Você, irmão, que precisa de uma restituição financeira verdadeira na sua vida, vem aqui na frente que eu quero orar por você nessa noite. Pode vir, irmão, se você se encaixa dentro deste povo que precisa de uma restituição financeira, venha que eu quero orar por você nessa noite. O segundo grupo de irmãos que eu quero orar, irmãos, é aquele que estão precisando de uma restituição na área da saúde. Presbítero Álvaro, eu estava bem, de repente eu comecei a sentir uma dor estranha, e essa dor estranha tem me acometido, e eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero voltar a ter aquela saúde, aquele vigor que eu tinha antes. Vem aqui para frente que eu quero orar por você também nessa noite, em nome de Jesus. Venha para cá, irmãos, venha para cá. Se você também quer ser restituído na área da saúde, que você quer ser restituído por Deus através da sua saúde, vem aqui para frente que eu também quero orar por você nessa noite. E o terceiro grupo de irmãos que eu quero orar, irmãos, é um grupo mais sério. Por quê? É aquele que precisa de uma restituição espiritual. Como assim? Aquela pessoa que sentiu, irmãos, que infelizmente foi atingido no culto. Como assim? Perdeu a palavra, perdeu a alegria e perdeu a unção. Ou vou traduzir, não consegue mais buscar, não consegue mais jejuar, não consegue mais ler a Bíblia, pega a Bíblia e começa a ler um sono danado, que não consegue nem ler um capítulo completo, porque quando vê, já está o sono, já está bocejando. Se você está passando por isso, irmãos, venha para cá nessa noite. Venha para cá nessa noite, eu quero orar por você. Se você, vou ir até mais fundo. Se você que começa a ler a Bíblia e começa a te dar sono, venha para cá nessa noite, venha para cá.
Se você começa assim, irmãos, e se você que orava não consegue mais orar, venha para cá, eu quero orar por você também. É noite de restituição, e eu creio que o Deus que restituiu, irmãos, a palavra qual Joel pregou, Ele vai também te restituir nesta noite, em nome de Jesus. Presbítero, o que o Senhor falou, eu encaixo nos 3. Eu quero te parabenizar por você ter vindo aqui na frente, porque eu vou orar para você nessas 3 áreas da sua vida. Mais alguém, irmãos? Lembra que eu falei, não venha como crente pipoquinha, venha mesmo se você sentiu no coração o desejo nessas 3 áreas: restituição na área financeira, restituição na área da saúde e restituição espiritual. Se você sente isso, venha para cá agora que eu quero orar por você. Mais alguém? Não? Amém. A igreja levanta as mãos para cá, os irmãos estão aqui na frente, fecha os olhos, coloca a mão no teu coração, aqui na frente. Eu vou começar orando, irmãos, para os irmãos de restituição financeira agora nessa noite. Amém? Você que passa por um problema financeiro agora, que você precisa restituir a sua vida financeira agora. Fala assim, presbítero, eu conseguia pagar tudo, agora eu não consigo pagar mais nada. Tem gente, irmãos, que não consegue nem mais dar o dízimo, porque não sobra, paga as contas e falta até por dízimo. Eu quero orar por você nessa noite. A igreja levanta a mão para cá, me ajuda aí. Os irmãos, faz aquele som ali para me ajudar. Em nome de Jesus. Os obreiros aqui no grupo, estenda as mãos para cá. Me ajuda. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero nessa hora, Jesus, apresentar.